Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Daniela. Boa noite, Celina. Boa noite, Ricardo. Boa Nossa, noite, Débora. Tudo bom, pessoal? boa noite a todos. Boa noite, comunidade Cosmic Power. E aí, tudo bem? Mais Tudo um certo. encontro aqui da nossa comunidade. A gente pode se olhar um pouquinho, né? Vamos tirar um tempinho para a gente se olhar aqui, para a gente se ver com um sorriso no rosto, dizendo ao outro: Você é bem-vindo, né? Esse sorriso nos vincula, nos alegra, nos traz leveza. Tem ainda um pessoal com a câmera ainda fechada? Vamos ligar as câmeras para que a gente possa se ver, né? E realmente está totalmente presente aqui. Nós temos alguns facilitadores, instrutores de Cosmic Power aqui conosco. Quem está aqui a primeira vez? Você consegue olhar aí, Daniela? Eu estou pelo celular hoje. Consigo. Levanta a mãozinha, pessoal. Quem está aqui pela primeira vez? No chat, a Jaqueline falou. Jaqueline Germano. Bem-vinda, Jaqueline. Deixa eu ver na segunda página aqui. Na primeira página está também a Miriam, né, Miriam? Primeira vez. Bem-vinda. Elaine, Uhum. A Graziela está dizendo que é a segunda participação dela. que bom. Isso. Maravilha. Bem-vindas todas. Então, a gente vai fazer a nossa leitura, né? E aí, a Daniela escolheu um trechinho aqui para a gente ler hoje do livro. Vamos lá, pessoal, vamos puxando aí no livro. Quem tem o livro na mão, página 160. Quem está com o livro, quem está se sentindo bem para ler hoje junto comigo aqui, com presença, com tranquilidade. Quem se sente com esse chamado, pode ler esse livro. Maravilha. Johnny já se colocou. A gente está lendo esse livro aqui, Cosmic Power, tá, gente? Que é o livro Ô, da Dione, Sophie mas Bellinger. você está com o seu livro aí, Dione, que você tinha falado que não estaria com o livro? A Cleide trouxe para mim. Ah, que bom. Maravilha. Alguém mais quer ler? Porque a gente pode ter duas pessoas lendo junto comigo aqui hoje. Tem mais uma segunda? Ah, Melissa, muito bem. Então, antes da gente fazer a respiração, Débora, eu vou só separar aqui com elas quem vai ler o quê, tá bom? Então, Johnny, você começa na página 160. Lendo sempre o título primeiro, tá? Tempo sem tempo, e você vai ler esses dois primeiros parágrafos, tá bom? E aí a Melissa vai ler a questão, inconsciente ou conscientemente, vai ler o primeiro parágrafo, tá? E aí na verdade, faz o seguinte, eu não vou ler hoje não. Vocês podem ler, você pode ler esse segundo entretítulo até um pouquinho ali, aquela última frase antes do feedback. Tá bom, Melissa? Certo. Maravilha. Obrigada. Ok. Débora, Então, a gente lembrando que a leitura, né, é feita bem de maneira pausada, para que todos aqui possam também, né, ter tempo de assimilar as palavras, porque muitas pessoas não estão com o livro aqui, né? E a gente, então, agora faz o nosso centramento. Antes da gente começar essa leitura, a gente faz uma respiração, a gente pode fechar os olhos um pouquinho, soltar o ar pela boca, inspirar pelo nariz,
Novamente soltamos o ar. Mais uma vez inspiramos. Vamos ficando cada vez mais atentos, mais centrados, mais presentes. Mais uma vez, inspiramos. Expiramos. Então, agora podemos abrir os nossos olhos. Podemos começar com a nossa leitura. Tempo sem tempo. Faz-se necessária uma compreensão totalmente nova. Foi assim que encontrei a energia universal, pois uma longa e permanente busca. Até hoje, não consegui encontrar um método mais eficaz de crescimento mental e espiritual que tenha aproximadamente o mesmo resultado. É tudo isso sem longas horas de sessões e análises. Simplesmente respire fundo e conscientemente. Tudo que eu penso, Só um dizer pouquinho, só um pouquinho. Tudo que eu posso dizer, Isso. Tudo que eu posso dizer e colocar em palavras é uma imitação barata do que pode ser experimentado e do que é possível. Eu me pergunto constantemente por que tão poucos conseguem. Já ouvimos tudo isso centenas de vezes. Cosmic Power é mínimo e, ao mesmo tempo, tão grandioso. Para mim, simplesmente o maior. O essencial não demanda muito tempo, mas uma imensa disciplina e presença. E sem quando, e e se, se quando crianças não tivéssemos esses como modelos, esse só como um modelo, pouquinho, só um pouquinho. E se, quando crianças, não tivemos esses como modelos, então, dentro de nós não existe nenhum receptor para tal e, portanto, nenhuma ressonância. Porém, podemos recuperar tudo isso. A respiração consciente determina o ritmo de como o ar entra e sai do nosso corpo. A respiração é um momento que se forma de um instante a instante. É um momento automático é um que, movimento, desculpa, é um movimento automático que conduz à vida e à morte, que nos desperta e também nos permite dormir. A vida é expirada, a morte é expirar. É um constante despertar para a vida e para a morte, aplicado conscientemente. O ar nos permeia com sua força do ser e nos leva junto a cada momento a diferentes dimensões. Quando estamos despertos e presentes, o ar nos conduz fundamentalmente para cada vez mais longe. A questão: inconsciente ou conscientemente? Somos ignorantes? O que está nos impedindo? O que nos impede de experimentar e fazer tudo aquilo que a energia da criação faz de forma tão fácil? É o nosso ego? O ego em nós
quer que sejamos melhores, maiores, mais ricos, mais famosos, mais reconhecidos, mais bonitos, mais inteligentes, etc. Todos esses sentimentos, desejos e ideias permanecem na superfície, uma vez que os programas inconscientes, muitas vezes, dizem o contrário e, consequentemente, desligam a energia desses mistérios e possibilidades, o milagre em nós. Assim, permanecemos apenas mais fortemente ligados a essas concepções separatistas e egoístas. Por causa disso, as maravilhas de Cosmic Power, que são exatamente o oposto das anteriores, permanecem adormecidas em nós por muito tempo. Isso não precisa ser assim. No entanto, cabe a cada um decidir se o milagre se revelará, como já aconteceu com muitas pessoas. Como? Por meio de uma decisão pela disciplina e com perseverança. Entendo bem que seja tão difícil acreditar em algo intangível. Apenas respirar conscientemente e tudo haveria de mudar? Sim, e de novo, sim. Experimente. Assim que você tiver dores, coloque como aprendido no curso as mãos nas regiões do corpo determinadas para isso. Antes disso, acontece a respiração consciente, com a meditação profunda. Você irá sentir como a sua inconsciência floresce e quer se afastar dessas ações. Na medida que você não pode ficar sentado em paz pelo tempo previsto, nem quer manter seus olhos fechados. Aqui e ali vai dando uma coceira, uma pontadinha, uma comichão e por aí vai. Quem é que está no comando aqui? Inconsciente ou conscientemente? Muito bom. Débora, abre seu som, querida. Ok, muito obrigada. Então, meus queridos, muitas coisas foram faladas aqui, né? Inclusive, algumas coisas nos fazem refletir sobre a nossa vida, algumas dificuldades que nós enfrentamos, como aqui foi citado. E eu gostaria, então, né, que a gente colocasse agora, né, para que nós pudéssemos compartilhar, né, o que nos chamou a atenção nesse texto, o que nos fez, né, ficar mexidos, e também alguma dúvida a respeito desse tema. Então, está aberto aqui o nosso compartilhamento. A gente pode Levante a também, mãozinha eletrônica, né, Débora? tem que esperar as pessoas levantarem as mãos eletrônicas, porque a mãozinha assim, ó, fica mais difícil da gente achar vocês aí, ok? Então, tem uma mãozinha aqui embaixo, que é a mãozinha eletrônica. Vocês podem colocar. Se de todo não achar, tenta levantar a mão física, mas o ideal é a mão eletrônica. Quem gostaria? A Carol. A Carol. Carol, pode falar, por favor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu acho que é mais uma questão, aquela pergunta que a gente se coloca. Por que que eu não me entrego para a plenitude do que é? É como se a gente é espírito, mas entramos nessa vivência com tanto não é, você não é, não pode olhar, não olha para isso, desde dogmas e tanta coisa que a gente recebe, né? A escola, que é toda formada em questões matemáticas e decoreba, pelo menos na minha época, a gente traz um pouquinho dessa espiritualidade se a gente entra numa igreja. Mas aí, vocês lendo isso, eu falei assim, mas a igreja não sou eu? O templo não sou eu? E muito mais.
Então, é mais uma pergunta, sabe? Aquela pergunta que está no texto, né? Do meu jeitinho. Agradeço, menina. Uma pergunta que te move, né? Nessa busca, né? Que É, te faz, então, que me faz essa... entrar em contato com esse texto. Acho que eu já li esse livro umas 2 vezes. É, sempre que eu preciso, eu leio. É, essa entrega, né? E é uma entrega, uma coisa boa. Isso que é interessante, né? Mas a gente não escolhe o bom e deixa as coisas se moverem para um talvez, não para não falar que não é bom. Interessante. Ok, muito obrigada, Carol. Ah, Ana, Oi, boa noite. Boa noite a boa todos. noite. Em primeiro lugar, eu cheguei atrasada. Eu sinto muito e já peguei o texto caminhando. Eu só quero me, me integrar com o título do texto. É a primeira vez que eu estou no grupo da... Me lembrem aí, me ajudem a lembrar do Power. Eu não lembro. Cosmic Power. Cosmic Power. Gratidão, Daniela. E aí eu queria só me inteirar, porque parece-me, e aí vocês façam a correção que me chega aqui, como eu cheguei atrasada, que estamos falando num texto sobre a questão do movimento de estarmos no espírito, creio eu, né? Creio. Desse movimento mais, além dessa consciência que nós temos aqui, que chega em nós. Então, assim, eu não posso falar muito, gostaria até de ter chego mais cedo, mas o universo diz que a gente chega no horário que a gente precisa chegar. Assim diz quando a gente não se prontificou, se organizou, sim, penso eu. E eu fui abrir o meu WhatsApp, vi lá a chamada, não sabia como que era, se era pago, se não era pago, enfim. E aí, eis-me aqui. Então, se vocês, como administradora, puderem me trazer aí, serei imensamente grata ou deixar no grupo para que eu possa me integrar mais. E gratidão por me ouvirem. Eu estou num momento que eu estou precisando muito de grupo, estou precisando muito de ouvir as pessoas e de fazer essa troca. Estou num momento da minha vida hoje, né? Porque o amanhã eu não sei como que será. Então eu vivo esse agora. E nesse agora é o que eu pude trazer aqui, sendo contribuição dessa maneira. Gratidão. Bom, Ana, nós fizemos uma leitura e nós colocamos essa leitura para que a gente pudesse compartilhar. E eu acho que ao longo do nosso encontro, você vai percebendo o que nós fomos falando aqui, que cada um vai dando um pouquinho a sua compreensão. Ok? Vamos aguardar um pouquinho e no final nós fazemos as nossas considerações. Mas a gente é bem pontual, a gente começa essa leitura às 19 horas. Então, na próxima reunião, você se programa para realmente 19 horas você estar aqui conosco. E que bom que você está aqui. Nós também precisamos muito de você aqui conosco. Tá? Francineide, Boa noite, pessoal. boa Boa noite. noite. Eu gostaria de destacar aqui uma questão que me traz presente algumas memórias de outras leituras também, mas especialmente de algo que é muito recorrente para mim. Ainda essa, e aí eu vou falar de mim mesma, essa dicotomia, essa separação que a gente vive entre o pensar, esse sentir, que está muito conectado ao nosso consciente, à razão, né?
E assim, senti pela leitura de que a perspectiva da expiração e inspirar traz um acesso ao nosso inconsciente, que eu acho que isso é um feeling muito bacana quando a gente começa a perceber isso, que através da respiração a gente acessa um lugar que talvez fosse muito desconhecido para nós. E quando eu falo isso, eu vou lembrar do que o Einstein fala, né? Que ele fala que a gente usa 10%, então 10% do nosso consciente, da nossa razão, é o que a gente conhece. O demais está oculto, escondido. E como que eu posso me conectar ao que eu desconheço, ao que eu não sei? E como que eu sei que isso que eu não sei, que eu desconheço, é bom ou ruim? E que não me serve. Então, eu percebo que, através da leitura que a gente traz aqui, que a perspectiva fantástica do ato de expirar e inspirar nos conecta a esse lugar que muitas das vezes talvez a gente, por um padrão que a gente já conhece, já faz a gente, e um amor cego, a gente desiste, a gente não tem a disciplina. Por que que eu falo isso? Porque eu já tenho uns dias que eu estou aqui com vocês e eu comecei, e faz toda uma diferença. Mas aí, quando é que eu percebo que ainda não sou quem eu estou buscando? Quando eu deixo de fazer. E por que que eu deixo de fazer? Entende? E isso tem a ver com o que eu estou pensando. Ah, eu vou deixar para depois. Depois eu faço. Vou fazer aqui as coisinhas e depois eu vou fazer a meditação e a respiração. Por quê? Porque tem um tempo. E aí o texto fala tempo sem tempo. O tempo é bem relativo, né? Mas a gente prioriza aquilo, aí você está me trazendo presente, estou priorizando aquilo que eu já conheço, o meu padrão de escrito, e estou colocando em segundo plano, é, né, a perspectiva do que eu estou falando. Então, quando eu leio isso aqui, me traz presente essa disciplina que eu preciso, porque eu tenho que tomar uma decisão, tomei a decisão, perfeito. Mas se eu não tiver isso, por conta do tempo, porque eu quero ser bem boazinha para todo mundo dentro desse tempo, eu não vou. Eu estou no desequilíbrio, né? Então, eu estou entregando sempre e achando que posso ficar para depois. Então, eu trago isso como uma reflexão pertinente para mim e que foi importante nesse momento. Gratidão. Ok, muito obrigada. Mais alguém? Débora, eu vou comentar um pouquinho que a Francineide trouxe, que essa visão de que parar para se dar este tempo, algumas vezes é considerado como um egoísmo. Eu paro de servir a tudo e a todos, a fazer o que esperam de mim, né? E sinto uma certa culpa de colocar o meu ser em primeiro lugar. Agora, quando a gente percebe que nesse gesto de auto-amor, a gente está se capacitando para amar mais e melhor, a gente vai perceber que é o contrário. É justamente o contrário, né? E o Cosmic Power, ele, como a Sofia, ela abre aqui nesse primeiro parágrafo, quando ela diz que ele é mínimo e ao mesmo tempo tão imenso, tão gigante, né? O maior, no sentir dela, que passou décadas da vida dela estudando diversos caminhos energéticos, né? E a gente poder se dar isso, até respondendo um pouco a primeira pergunta que veio, ela diz aqui que se quando crianças nós não tivemos a disciplina e a presença como modelos, então dentro de nós não existe nenhum receptor para tal. É como se a gente ainda não tivesse esse caminho neuroquímico estabelecido dessa disciplina, dessa constância e dessa abertura para esse auto-amor. E ela diz aqui, e quando eu não tenho nenhum receptor para tal, também não tenho nenhuma ressonância.
Só que em seguida ela traz. Porém, podemos recuperar tudo isso e podemos criar isso, né? Então, o que que ela fala para a gente? Continue, faça de novo, planeje seu tempo, pega o seu celular e põe um avisozinho para você fazer a próxima meditação, preveja o seu dia e faça acontecer aquilo que você escolhe viver, né? Então, tá bom, tudo bem se a gente não tem nenhum receptor ou nenhuma ressonância para isso. No entanto, a vontade é maior e nós podemos sim criar essas conexões com a repetição, porque o nosso corpo, ele não está julgando certo ou errado, ele espelha aquilo que a gente decide fazer, né? Então, a gente pode criar sim, nós não somos vítimas de nós mesmos, nós somos co-criadores dessas realidades, né? Então, é isso que eu queria comentar. Ok, muito bem. Mais alguém? Alguém que leu? Melissa, a Dione, se sentiram vontade de comentar algo, fique à vontade, se não, tá? Foi a minha primeira vez fazendo a leitura. Eu fiquei um pouco nervosa. Ainda não li o livro que eu peguei esse final de semana com a Cleide, que eu ainda não tinha o livro. Mas é um textozinho aqui que eu vou ler, um pedacinho, que é: o essencial não demanda muito tempo, mas uma imensa disciplina e presença. Isso trouxe para mim, assim, você não precisa fazer muito, não tem muito esforço. É só ter aquela presença e a disciplina de estar sempre fazendo, mesmo que seja um pouquinho, mas fazer que a gente encontre esse resultado dessa paz dentro da gente. Foi isso que chegou para mim. Maravilha, Dione, é isso aí. E se a gente parar e pensar que num dia de 1440 minutos, a gente pode se dar 30, né? É, esse, eu vejo esse texto, nessa parte do livro, mostrando que todos nós, né, encontramos um pouco essa dificuldade. Porque a nossa colega comentou, né, que às vezes a gente quer dar o nosso tempo para os outros. E aí a gente sempre pensa no outro primeiro. Mas o que eu observo é que todo mundo, o tempo que tem para ele, joga fora, né? E é o que ela fala aí. Porque realmente é um método que é tão maravilhoso, é um método rápido, que com poucos minutos a gente consegue respirar, fazer essa meditação. E aí, né, como a Daniela muito bem explicou, nós não temos essa disciplina, porque ela exige sim uma disciplina. A gente toma uma decisão, mas que não é uma decisão que realmente tem um resultado. Ah, eu quero. Mas aí vem uma desculpa, vem outra. E a maioria de nós mesmos, né? Às vezes somos muito cobrados, ou às vezes nós não tivemos quem nos colocasse essa disciplina. Então, que é o que a Daniela falou também, né? E a Sofia que falou, e a Daniela recordou. Nós não tivemos esse modelo que nos desse essa disciplina, mas que agora nós temos que tomar a rédea das nossas vidas, né? Mas à medida que a gente vai expirando e inspirando, nós vamos tirando essa memória que a gente não tinha ou que a gente tinha, e nós vamos então criando novas conexões. E nós podemos fazer tudo diferente. E a Sofia dá até uma recomendação de que a gente consiga vencer esses 40 dias, né? Que a gente consiga fazer isso por 40 dias. E nós também nos apoiamos aqui, a nossa primeira colega que compartilhou, falou que estava precisando, né, de ter pessoas que estivessem junto com ela nessa fase. E a comunidade
é para isso, né? Que a gente se apoie. Então, a gente cria esses novos hábitos, né? Porque é um hábito. O meditar e respirar vai passar a ser um hábito. E também, como ela também perguntou que caminho que é esse, né? Do que se trata isso, porque realmente nós vamos nos aprofundando cada vez mais e nós voltamos com essa respiração ao encontro do que que a Sofia descreve muito bem, que durante a meditação nós voltamos ao encontro com a nossa matriz original, onde é uma fonte que tem toda a sabedoria, toda a informação, desde o início, que é tudo que nós precisamos. E para isso nós precisamos, às vezes, nos limpar de algo. Então, esse que fala que é ruim é acessar todas as nossas partes. Então, foi isso, por esses temas que foram comentados aqui. Então, respondendo também, né, a nossa primeira colega do que seria essa leitura. Mas A mais gente Melissa, levantou a Débora. mão. Isso. Melissa. Quero agradecer a oportunidade de poder fazer a leitura, participar hoje da leitura. E claro que tudo que vocês trouxeram, né, é super importante e me toca também. E aí eu quero destacar mais alguns trechos dessa parte que eu li, que sempre me vem à mente, quando eu penso em Cosmic Power, é justamente na nossa autorresponsabilidade. Essas primeiras perguntas aqui, né? Somos ignorantes? O que está nos impedindo? O que nos impede de experimentar e fazer tudo aquilo que a energia da criação faz de forma tão fácil? Então, parece que a gente tem essas resistências, e é difícil vencer resistência. E para todos nós, a disciplina, mas aí ela traz uma outra frase lá no meio do primeiro parágrafo, que ela coloca assim: no entanto, cabe a cada um decidir se o milagre se revelará, como já aconteceu com outras muitas pessoas, como por meio de uma decisão e pela disciplina, com perseverança. Né? Então, a gente tem a resposta aqui, muitas vezes que a gente pergunta, mas quando é que o milagre vai se revelar para mim? Se todo mundo vem aqui compartilhar algo, né? Eu vejo que algumas pessoas falam assim, comigo não aconteceu muita coisa ainda. Né? Quando é que isso vai acontecer? Talvez seja uma questão também, né, que vem à nossa mente. Na verdade, é fácil, né? É simples. É a decisão, a disciplina com perseverança. Né? É simples, mas não é fácil. Eu falei fácil, mas não é. Porque essa disciplina e a perseverança, ela é uma decisão de autorresponsabilidade, de adultos, não da criança em nós, que quer desistir facilmente de tudo. Né? Então, esse trecho aqui me chamou bastante atenção. É algo que me toca em vários sentidos, porque eu acho que a disciplina, principalmente do Cosmic Power, eu estou aqui a primeira vez, acho que tem cerca de um ano, mas eu não sou disciplinada o suficiente ainda. Então, eu estou experimentando, né, me esforçando aqui para estar. Mas ainda é algo que me pega bastante, né, a disciplina, para estar sempre, né, fazendo assim como é sugerido, né, para nós. Mas é isso. Obrigada. Ok, obrigada. Mais alguém? A gente fica pensando que nós vamos respirar, vamos meditar e esse milagre vai acontecer. Né? O verdadeiro milagre é a gente estar aqui hoje. Né? E a gente tomar consciência de que viver é um milagre, né? Que nós somos ganhamos esse presente. E aí ela fala também, né, que a respiração é a primeira coisa que nós fazemos para vivermos e também vai ser a última que nós vamos fazer na nossa morte, né? A última respiração. E a gente se esquece disso. E à medida que a gente vai fazendo essa respiração de maneira tão consciente, de maneira agradecida, que o ar nos conecta uns aos outros, nos conecta a todos os seres,
nos conecta ao Criador, né? O ar é a vida. À medida que a gente vai tomando essa consciência, essa respiração vai surgindo de maneira mais fácil. Nós vamos fazendo ela de maneira muito consciente, não automática, que a gente nem se lembra mais da bênção que é receber a vida pelo ar e a bênção que é respirar. Na época do Covid, a gente via, né, como o ar fazia falta para as pessoas, como o que a pessoa mais queria era conseguir respirar. A gente se esquece disso. Então, cada vez que a gente vai conseguindo respirar de maneira consciente, nós vamos indo mais fundo nessa compreensão do que significa respirar com essa consciência. Mas é um caminho, né? É um caminho, isso não é de um dia para o outro. Ô, E Débora, aqui nesse último parágrafo também, ela pergunta, né? Quem está no comando, inconsciente ou consciente, né? Que está atuando aí. Eu acho que é legal também comentar isso, sabe? Que a gente entender que isso é natural e que a gente também pode olhar para a gente com paciência, com alto amor e ao mesmo tempo se convidando para dar um passo a mais, também não se rendendo a isso, sabe? Tem algum meio termo entre você ficar se autocriticando porque você não está conseguindo fazer, porque aí você desiste, eu não consigo mesmo, não vou nem tentar, né? Que também é uma resposta um pouco. Eu fico mal diante dessa pressão, de uma autocrítica agressiva, e que isso também é uma fuga, né? Mas, ao mesmo tempo, não ficar me submetendo só às minhas vontades, às minhas desistências. Espera, eu sou forte, eu posso criar algo novo, né? E me convidar a criar esse algo novo, né? ok. É, bom, mais algum outro comentário, alguma pergunta? As instrutoras, né, de Cosmic Power gostariam de dar alguma colaboração com a sua compreensão, no que foram tocadas, né? Porque nós aqui simplesmente colocamos o que nós entendemos do que lemos, porque cada um pode ter uma compreensão ou ser tocado em algo diferente do outro, né? Isso aqui não é uma aula, é um compartilhar do que nos toca, né? Mais alguém? Eu acho que também vai dando a nossa hora, né, de meditar. Eu acho que o que a Sofia quis fazer com essa parte do texto é nos mais uma vez convidar, que fica um convite, a experimentar algo tão maravilhoso, tão rápido, tão instantâneo e ao mesmo tempo nos sacudir. Faça, veja o que te impede. Você sabe mais de você mesmo do que qualquer outra pessoa. Você sabe o que está te impedindo de te levar a seguir esse caminho. E às vezes pode ser de maneira inconsciente, às vezes você ainda não conseguiu, mas se você não experimentar, se esforçar um pouco para respirar e meditar, você nunca vai sair desse lugar. Faça algo, dê um pequeno passo e o próximo passo vai aparecer, né? Então, quando a gente começa a fazer um caminho, o caminho vai se abrindo. Mas ninguém pode fazer nada
pelo outro, a gente só pode fazer por nós mesmos. E o objetivo dessa leitura foi nos convidar a sair desse lugar de que, hoje não, depois eu faço, mas ao mesmo tempo eu quero. E simplesmente vai fazendo um pouquinho. É muito rápido e o resultado, uma hora vem, né? Ok? Bom, então, se ninguém tiver mais nada para colaborar aqui, a gente já vai fazer a nossa meditação. Quem está aqui a primeira vez, nós fazemos a leitura, compartilhamos algo. Tem mais uma mãozinha levantada aqui, mas tem que ser muito rápido, que nós precisamos de. É bem rapidão. Tá, É uma coisa da sua fala até, que eu creio que chegará, né? Bem a todos. Eu tenho um filho, quando eu recebi esse filho, ele veio com síndrome de Down. E eu levei ele no melhor neuro do Brasil. E o neuro, de tão que a gente quer uma coisa perfeita, né? E olha só, daquilo que a gente traz, e eu cheguei para ele, sendo bióloga, olha só a nível que nós, seres humanos, né? Estou usando S, mas quem quiser, tira esse S. Chegamos em cada instância das nossas vidas. E aí eu perguntei para ele: tem cura, doutor? Tem cura? Ele disse: é óbvio que tem. Eu falei: onde é que eu vou? É fora do Brasil? Ele disse: está bem próximo de você. Eu falei: então o que é? Qual é o remédio? É uma palavrinha muito piquititinha, mas que vai fazer toda a diferença. Amor. E aí ele completou. Ele disse assim: Ana Célia, o que vai fazer diferença desse amor que vê, que é o amor do respeito a esse filho, que não é fácil por causa da sua formação, do que você traz, e tá tudo bem, você vai aprender com isso, é que você tem 24 horas, porque no decorrer da nossa conversa eu disse para ele: às vezes eu tô de saco cheio, eu não quero brincar, e eu sou obrigada a brincar, sem querer. Aí ele disse, nesses intervalos da nossa conversa, ele falou: então, esse amor vai fazer diferença, tanto para você quanto para ele, se você fizer querendo fazer inteira, integrada ali naquele momento, 5 minutos vai valer 24 horas. Então, é sobre isso, sobre a respiração. Eu estou passando esse tempo, então se eu pego lá, que seja 2 minutos, eu já dei. Por isso que eu quis trazer essa contribuição, creio que cabe muito aí na fala de vocês duas para nós. Então, é isso. Então, nós temos sim, e à medida que nós vamos acessando essa consciência, né, de nos integrarmos cada vez mais da nossa essência, porque é isso que nós buscamos a nossa essência, né? É que a gente chega nessa consciência mais ampla, mais do espírito que o Bert falava, né? Desse amplo, dessa amplitude. Então, gratidão também, novamente, por me ouvirem. Sou muito grata. Boa noite a todos. ok, muito obrigada. E você pode, né, várias vezes ao dia fazer essa respiração que nós vamos fazer aqui, que é respiração consciente. Tá bom? Ok. Então vamos lá, meus queridos. A gente então agora se vira, né, por convenção, com o ombrozinho direito. Vamos virando aqui para a tela. E vamos então nos olhando aqui, nos despedindo com um sorriso. Então a gente faz agora, né, 3 vezes essa respiração e meditação. E a respiração sozinha, a gente pode fazer várias vezes ao dia, ok? Muito obrigada a todos. Muito obrigada aí, Ricardo, pela tradução, a Celine, pelo nosso suporte. Muito obrigada, Daniela. Um beijo em todos, gente. Tchau, tchau.